Fala pessoal, beleza? Turma, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando novamente sobre a Copa do Mundo de Basquete e falando sobre os jogos que rolaram na rodada de hoje. Mais cedo eu publiquei a análise do jogo dos Estados Unidos e também a análise do jogo do Brasil. Se você não assistiu, vou deixar os links aqui na descrição. Nesse vídeo eu irei comentar sobre os outros jogos que rolaram, né? Hoje foram definidos os últimos classificados para a segunda fase e irei comentar sobre os jogos. Antes, só vou pedir para você deixar o seu like no vídeo, que é muito importante, e também peço que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, que isso ajuda muito o crescimento deste canal maravilhoso. Fechou? Vamos lá, vamos começar o vídeo falando sobre a vitória da Eslovênia para cima da seleção de Cabo Verde por 92-77, cara. Cabo Verde fez um jogo duro, tá? Fez um jogo duro contra uma Eslovênia que teve que lidar com um jogo ruim do Luka. Por incrível que pareça, o Luka Doncic não foi bem no jogo de hoje. Ele terminou a partida com 5 de 17 no field goal e 1 de 9 na bola de 3. Foi uma atuação abaixo da média do Luka, principalmente se a gente comparar com os dois primeiros jogos dele, que foram, né, absurdos de bons, né? Então, a Eslovênia, além de ter enfrentado um adversário que gerou dificuldades, teve que lidar com o Luka Doncic numa manhã ruim. Mas o que acabou definindo, né, a vitória da Eslovênia foi uma belíssima run que a seleção teve no terceiro quarto. Ali na reta final do terceiro quarto, o nosso querido Gregor Horvat liderou uma run de 14-5 a favor da seleção da Eslovênia, que colocou a seleção 14 pontos na frente, o que deu uma tranquilidade, né, para a Eslovênia no quarto período. Né? O quarto período, a Eslovênia conseguiu ser melhor do que Cabo Verde, controlou bem as ações e garantiu a sua vitória. Então, essa run no terceiro quarto foi crucial para a vitória eslovênia. O destaque da partida foi o Klemen Prepelic, que marcou 18 pontos, pegou 4 rebotes e distribuiu 7 assistências, mas vale destacar o Luka, que mesmo numa manhã ruim, no jogo ruim, marcou 19 pontos, pegou 7 rebotes e distribuiu 9 assistências. Pelo lado da seleção de Cabo Verde, o destaque foi o Betinho com 17 pontos. A Eslovênia se classifica para a segunda fase e enfrenta agora a Alemanha e também a Austrália, né? Serão jogos simplesmente espetaculares. E caso a Eslovênia volte a ter um Luka mal, né, como foi no jogo de hoje, pode ser que os eslovenos se despeçam mais cedo da Copa, né? A Eslovênia precisa ter um Luka no seu mais alto nível para encarar a Alemanha e a Austrália, que são duas favoritas ao título, né? Bom, quem também se classificou foi a Sérvia, né? Só que a Sérvia, diferente da Eslovênia, não teve dificuldades no jogo de hoje. Enfrentando a equipe do Sudão do Sul, a Sérvia dominou e venceu por 115-83, né? O Sudão chegou para esse jogo com moral, né, cara? O Sudão do Sul conquistou na rodada passada a sua primeira vitória na história, né, da Copa do Mundo de Basquete, mas acabou não sendo páreo para uma seleção da Sérvia que teve o Jovic e o Bogdanovic jogando o fino do fino, né, cara? Os dois jogaram demais, né? O Bogdanovic marcou 23 pontos, o Jovic marcou 25, com 100% de aproveitamento nos arremessos de quadra e, graças aos dois, a Sérvia conseguiu passar para a próxima fase invicta, né? A Sérvia agora encara a República Dominicana e também a Itália na próxima fase. A Geórgia venceu a Venezuela por 70-59. A Venezuela até fez um bom primeiro quarto, só que no segundo quarto foi simplesmente atropelada pela Geórgia. A Geórgia
conseguiu uma parcial de 18-4 no segundo quarto, exatamente. Tomou apenas 4 pontos da Venezuela. 4 pontos. O que deu uma boa vantagem para a Geórgia antes do intervalo. E no segundo tempo controlou muito bem o jogo. A Venezuela até tentou botar uma pressãozinha ali com algumas bolas de 3, mas a Geórgia garantiu com tranquilidade a sua vitória, né? O destaque da Geórgia foi o Tornik Shengelia, que anotou 25 pontos, né? A Geórgia se classificou para a segunda fase juntamente com a Eslovênia, tá bom? Porto Rico venceu a seleção chinesa por 107-89 e se garantiu na próxima fase. Porto Rico pega agora a República Dominicana e a Itália. Porto Rico, que era do mesmo grupo da Sérvia. Bom, Porto Rico liderou o jogo inteiro, né? Liderou de ponta a ponta, chegou a abrir 18 pontos no início do terceiro quarto. A China até chegou a cortar a diferença para 9 pontos, só que no quarto período o Porto Rico controlou muito bem o ritmo e garantiu a sua vitória. Destaque da seleção porto-riquenha foi o Tremont Waiters, né, que fez uma ótima fase de grupos e fechou a fase de grupos com uma atuação de 22 pontos e 6 assistências. A Grécia passou um veneno danado, mas conseguiu vencer a Nova Zelândia por 83-74, graças a uma viradaça no segundo tempo. No primeiro tempo, a Grécia foi muito mal. A Grécia foi muito mal no primeiro tempo. A Nova Zelândia foi melhor, foi superior, dominou o time grego e foi pro intervalo com 15 pontos de vantagem, cara. A Nova Zelândia levou 15 pontos pro intervalo, só que no segundo tempo só deu Grécia. A Grécia forçou muitos turnovers no terceiro quarto, né? A Nova Zelândia quase não conseguiu criar algo no terceiro quarto por conta do número absurdo de turnovers que cometeu. A Grécia capitalizou bem em cima desses turnovers e depois que o nosso querido Larentzakis marcou 8 pontos seguidos no começo do quarto período, a Grécia conseguiu controlar o jogo, né? A Grécia assumiu a liderança, ficou mais tranquila e venceu. A Grécia pega agora, na próxima fase, a Lituânia e a seleção de Montenegro. E, fechando a rodada de hoje, tivemos a Espanha vencendo o Irã por 85-65. A Espanha não teve uma vida muito fácil não, tá? O Irã teve um bom primeiro quarto, né? O início, né, do primeiro quarto foi de domínio do Irã, né? O Irã chegou a abrir 15-6 nos primeiros 5 minutos do primeiro quarto. Só que nos 5 minutos finais, a Espanha respirou, controlou o ritmo, impôs o seu estilo de jogo, dominou o garrafão e com uma run de 10-2 assumiu a liderança no fim do primeiro quarto. E no segundo quarto, depois de uma parcial de 27-17, a Espanha deslanchou, né? A Espanha foi para o intervalo na vantagem e voltou do intervalo muito tranquila, muito segura. O Irã não conseguiu pressionar a Espanha no segundo tempo e os espanhóis garantiram a sua classificação de forma invicta. E outra, hein? Com essa vitória, a Espanha chegou ao número de 11 vitórias seguidas na Copa do Mundo, contando também as vitórias na Copa de 2019, né? Uma marca impressionante, o que mostra o quão forte é a seleção espanhola. A Espanha, e é importante destacar isso, teve um desempenho no garrafão espetacular. O garrafão espanhol brilhou nessa fase de grupos e contra o Irã foi o grande diferencial. A Espanha venceu a batalha dos rebotes 43-31 e marcou 50 pontos dentro do garrafão e tomou apenas 26, cara. Esse garrafão da Espanha é
é muito acima da média. É muito acima da média. O Juancho Hernan Gomes, o nosso querido Bol Cruz, teve o seu melhor jogo na Copa. Foram 21 pontos e 5 rebotes para ele. E o irmão dele, o Willy Hernan Gomes, também jogou bem pra caramba. Protegeu muito bem o aro. Então, olho nesse garrafão espanhol, tá? Olho nesse garrafão espanhol. É o que mais tem chamado a atenção no time da Espanha. Obviamente que a movimentação de bola da Espanha é muito diferente também, né? A Espanha hoje distribuiu 32 assistências. Mas o que mais está me agradando e o que mais assusta nesse time da Espanha é o garrafão. É o garrafão. Bom, a Espanha se classificou em primeiro, né, no grupo do Brasil e, assim como a seleção brasileira, enfrenta na segunda fase Canadá e Letônia, tá bom? É isso, meus amigos. É isso. Esses foram os jogos que rolaram hoje. Mais cedo eu publiquei as análises do jogo dos jogos, né, dos Estados Unidos e do Brasil. Se você quiser conferir, o link estará na descrição. E é isso, né? E é isso. Quero saber a sua opinião. O que você achou dos jogos? Qual seleção mais te agradou nessa fase de grupos? Eu, particularmente, gostei demais da Alemanha, do Canadá, dos Estados Unidos e da Espanha. Essas foram as seleções que mais me agradaram na fase de grupos. E para você, comenta aqui que eu quero saber. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e aviso, né? Hoje, né, nessa quarta-feira maravilhosa, a partir das 4h40 da tarde, eu estarei ao vivo para transmitir o jogo do SESI Franca contra o Praia Clube, né? Esse jogo será válido pela etapa final da LDB 2023. Então, se você quiser conferir, é só marcar presença aqui no canal a partir das 4h40. O link da transmissão do jogo estará no primeiro comentário fixado desse vídeo. Fechou? É isso. Recado dado. Vou me despedir. A gente se vê mais tarde. Tamo junto. Tchau, tchau, rapaziada.